Precisamos entender uma coisa: histórias não sobrevivem por acaso. Elas sobrevivem porque dominam técnicas narrativas específicas, testadas pelo tempo, pela literatura, pela tradição oral e pela experiência humana. Quando uma história atravessa séculos, culturas e gerações, isso não é sorte, é estrutura, é domínio do sentimento, é storytelling em estado puro. Aqui eu vou te apresentar 5 técnicas que vão mudar para sempre o seu storytelling. E se você não é autor, pelo menos poderá usá-las para melhorar o seu senso crítico e saber quando está lendo ou assistindo uma boa obra. Mas antes de entender sobre as técnicas, primeiro precisamos entender os problemas. Então, por que as histórias de hoje falham? Há algo profundamente errado com as histórias que consumimos hoje. E não se trata de um problema isolado, nem de uma crise criativa no sentido clássico. As histórias não estão falhando porque as ideias acabaram. Eu acredito que elas estão falhando porque perdemos as condições necessárias para senti-las. O cinema e as grandes plataformas de streaming passaram a operar quase que exclusivamente sob uma ótica financeira. O risco criativo foi substituído pela segurança estatística, franquias, remakes, reboots e universos compartilhados que garantem o retorno previsível. E nesse sistema, previsibilidade vale muito mais do que originalidade. O resultado é um paradoxo muito curioso. Nunca se produziu tanto conteúdo, mas raramente algo parece novo. As histórias se repetem, os conflitos se resolvem por conveniências, os personagens existem para servir a trama e não ao contrário. Cara, isso funciona no marketing, nos trailers, nos algoritmos, mas morre na experiência emocional. E isso acontece porque storytelling não é sobre volume de acontecimentos, mas sobre como eles são organizados. As grandes histórias sempre entenderam isso. Elas não aceleram o sentimento, elas o constroem. Então aqui já temos a primeira técnica que vamos explorar: construção. Para marcar, o personagem precisa ser um prédio a ser construído. Você é o arquiteto e o engenheiro, e os desafios da história são os pedreiros da obra. Então, se você quer transformar uma criança de 8 anos no Batman, coloca uma porção de coisas que o farão mudar e construir. A morte dos pais, ter que se tornar um detetive para resolver uma série de crimes na cidade, aprender a lutar, se esforçar para construir um símbolo de medo nos inimigos e assim ter uma real vantagem na batalha. O público não gosta de histórias originais? Se eu não me engano, foi a Pixar que disse na época de lançamento do filme Hélio que o público não quer histórias originais. Mas cara, sejamos francos, alguém viu alguma divulgação decente desse filme? Claro que agora a gente sabe, ele tá sendo indicado ao Oscar por melhor animação, blá blá blá. Mas na época que ele foi lançado, alguém ouviu falar muito desse filme? Não, né? Então, como é que a gente vai assistir algo que a gente nem sabe que existe? Sinceramente, talvez a verdade não seja que o público não quer histórias originais. A verdade é mais incômoda. O público quase não tem acesso a essas histórias. A indústria raramente aposta no que não pode ser instantaneamente reconhecido. Histórias novas exigem tempo para amadurecer, errar, encontrar o seu público. Hoje esse tempo simplesmente não existe. Sabe, saiu uma notícia recentemente sobre a Netflix e o fato dela estimular os seus criadores de conteúdo a produzirem com uma coisa em mente: os espectadores estão mexendo no celular e por isso os roteiros precisam ser, burros e autoexplicativos, porque ninguém pode se perder na trama. Então, o audiovisual, em vez de resistir a esse fenômeno, decidiu competir com ele, competir com o feed, montagens frenéticas, estímulos visuais constantes, tudo para evitar que o espectador se entedie. Mas o tédio, e eu digo isso entre muitas e muitas aspas, o tédio, ele pode ser um portal para contemplação. Por isso, Frankenstein, de Guillermo del Toro, da Netflix, quem diria, hein? Se destaca tanto. Não há estímulos piscando a cada segundo, há pausa, há melancolia, há sentimento. E é justamente isso que conecta ao público. Não o excesso, mas a emoção genuína. E é por isso que eu digo, toda grande narrativa precisa de uma coisa que o mercado atual odeia, que é o tempo interno. Não queira competir com as redes sociais porque você não vai conseguir. Tenha em mente que a pessoa que se disponibiliza para conhecer a sua história, de fato quer lê-la ou assisti-la. É claro que se a narrativa ou a trama não forem interessante, você vai perdê-la. Mas se você for um vídeo de rede social em formato de livro ou de filme, também vai perdê-la. Então saiba evocar sentimento.
O tempo é uma ferramenta poderosa. Tempo para o personagem mudar, para o conflito doer, para o público sentir. Saiba usar o tempo. Quando um personagem morre, dê tempo à narrativa, faça a dor perdurar, mostre como isso afetou os personagens. Não vá direto para a próxima batalha. Tenha o luto. Quando Jiraiya morreu, tivemos um episódio inteiro de Naruto dedicado ao tempo, à dor, ao luto. E não é apenas nesse caso que o tempo se encaixa. O tempo é importante para desenvolver qualquer ponto relevante da história ou do personagem. As obras de Hayao Miyazaki são talvez o maior exemplo disso. Miyazaki constrói narrativas que respiram. Ele trabalha com o conceito japonês do ma, ou vazio, e é 100% intencional. Não é um vazio de conteúdo, mas um espaço de contemplação. Em A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, O Castelo Animado, há momentos em que nada de importante acontece. Os personagens caminham, observam o vento, comem em silêncio, olham para o horizonte. Esses intervalos não avançam a trama de forma mecânica, eles aprofundam a experiência emocional. O espectador não é bombardeado, ele é convidado a sentir. Esse vazio é profundamente narrativo. Ele cria empatia, permite que o mundo da história se torne habitável e dá peso às decisões quando elas finalmente acontecem. O conflito não precisa ser constante para ser significativo. Pelo contrário, é o silêncio que prepara o impacto. É a famosa calmaria antes da tempestade, antes do clímax. Quando eu estava escrevendo o meu livro, eu tive muito isso em mente. E antes de uma sequência pesada ou que não ia ter uma pausa para fôlego, eu criava o mar, trabalhando cenas em que os personagens interagiam, olhavam o mundo ao redor, comiam, riam e apenas eram humanos antes de serem personagens de uma história. Miyazaki ensinou que o público não se conecta quando é tratado como alguém que precisa ser entretido a cada segundo, mas quando é respeitado como alguém capaz de contemplar, interpretar e sentir. O mar não é uma ausência, é profundidade. Vamos entender mais um problema. Na origem do cinema, o audiovisual não nasceu com a narrativa intrínseca a ele já. Era truque de mágica, registro do cotidiano. As histórias vieram depois e não vieram do nada. Veio da literatura, de livros, mitos, peças, contos. O cinema sempre foi alimentado por narrativas que já haviam sido testadas pelo tempo. A literatura foi a força matriz das histórias cinematográficas. Os grandes romances ensinavam algo fundamental. Primeiro vem o personagem, depois a trama. Quando isso se inverte, a história até pode funcionar. Tem casos que funcionam, mas é difícil. Pense no seu personagem e como ele vai mover a trama. Sua trama deve ser construída com base no seu protagonista. Afinal, ele é o protagonista. Então, a trama é o que ele faz e quais as consequências que as suas ações vão desencadear. Mas em breve eu vou me aprofundar sobre isso. Só finalizando meu argumento sobre o cinema para não perder o raciocínio. Com o tempo, o cinema se tornou a principal mídia cultural, não mais a literatura. E então o movimento se inverteu. Escritores agora passam a escrever já pensando na adaptação. Isso, por si só, não é um problema, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas o problema surge quando a principal fonte de inspiração, nesse caso o próprio cinema contemporâneo, começa a apresentar falhas estruturais. Quando a linguagem que inspira já nasce enfraquecida, e é claro que existem muitas exceções, tá? Filmes e séries recentes que apostaram em densidade emocional, tempo interno, personagens complexos, mas eles são exatamente isso, exceções. A massa das produções oscila entre o medíocre e o descartável. Grande parte das obras recorre a atalhos dramáticos, conflitos resolvidos sem custo real, arcos de personagens apressados, reviravoltas que existem apenas para surpreender e não para transformar. Quando tudo acontece rápido demais, nada tem peso. Emoção também precisa de transformação e isso exige fricção. Sem essas coisas, o espectador até assiste, mas dificilmente vai levar algo consigo quando os créditos subirem ou quando o leitor fecha o livro. Histórias clássicas nunca tiveram medo da fricção, a maioria delas pelo menos. O conflito não era um obstáculo a ser eliminado rápido, era o próprio motor da transformação. Então saiba trabalhar com sequência, mudança, transformação. Só terminando a terceira dica. Walter White, afinal Breaking Bad já se tornou um clássico da televisão. Na primeira temporada ele se encontra em uma situação em que precisa matar um homem. E isso por si só já é uma consequência de algo acontecido anteriormente. E após matá-lo,
ele muda, ele se transforma, e a cada ato que essa série desenvolve, uma nova consequência aparece e os personagens mudam após passar por elas. Estamos quase no fim do vídeo e aproveito esse momento para pedir o seu like, inscreva-se no canal e se gostou do conteúdo até aqui, compartilhe esse vídeo. E também convido você a usar o meu link da Amazon que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Qualquer coisa que você quiser comprar pela Amazon, vai pelo meu link. Isso não altera em nada o valor do produto, mas me ajuda muito no canal. Quer uma dica do que comprar? Eu tô lendo O Conde de Monte Cristo, uma das obras mais importantes sobre vingança. Eu diria que é a maior de todas, na verdade. Inclusive, se quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Me fala aí embaixo e eu me organizo para trazer esse conteúdo. Ainda vai demorar um pouquinho para terminar o livro, mas quando eu terminar, tamo aí. Eu posso preparar um conteúdo bem legal para vocês. Comenta aí. Vivemos cada vez mais em entretenimento passivo. Não assistimos às histórias, nós as vemos passar. E isso muda tudo. Não há envolvimento emocional, não há permanência. E histórias sempre foram sobre sentimento. O poder delas nunca esteve na informação, mas na experiência. Há um exemplo clássico disso, o maior de todos. Quando Jesus caminhou entre as pessoas, ele não distribuiu panfletos morais, nem lista de regras. Ele contou histórias. Falou do filho pródigo, do bom samaritano, do semeador. Então, se você tem uma pensata, ou seja, se você tem uma moral que quer transmitir na história, seja sutil. Quem quer ver discurso, vai ver uma palestra. E quem quer ter uma experiência, assiste a um filme ou lê um livro. E essa é a minha quarta dica. Se pegarmos Barbie, por exemplo, temos um discurso em que ela fala sobre a dificuldade de ser mulher e sobre o problema do patriarcado, etc, etc, por quase 3 minutos, fora todos os outros pontos citados durante todo esse filme, em forma de diálogo, de conversa, ou de monólogo nesse caso. Discursos e discursos panfletando sobre a mensagem do filme. Parece realmente um episódio de He-Man em que ele fala: então é isso, minha gente, hoje aprendemos e blá 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 blá. Mas He-Man tem a desculpa de que é um desenho infantil. Tá lá ensinando uma lição de moral realmente para criança. E a Barbie pode até ser uma boneca de criança, mas esse filme é adulto, com uma linguagem adulta e uma narrativa nada interessante para as crianças. Então seja sutil. Deixe que o seu público tire por si só a mensagem do filme. Não faça um discurso para ele sobre isso. Em Senhor dos Anéis, entre vários temas, um dos maiores é a amizade. E não precisamos de uma palestra sobre ser um bom amigo. Vemos isso na atitude dos personagens, no desenvolvimento da trama e principalmente nessa cena em que o Sam carrega o Frodo nas costas porque ele não aguenta mais levar o anel e diz: I can't carry it for you, but I can carry you. Come on! Cara, isso é memorável, arrepia até hoje, emociona e é uma aula de storytelling. As histórias têm que instigar o ouvinte a pensar, sentir, tirar sua própria lição. Elas não podem impor nada, elas devem convidar. Pensa comigo, o que marca mais? Do que você mais lembraria? De um filme onde um ex-escravo faz um discurso sobre como foi ruim ser escravo, sobre os horrores da escravidão e sobre todo o sofrimento que ele passou, ou um filme onde acompanhamos o protagonista, o vemos sofrer, o vemos passar por toda a tragédia, choramos com ele, sentimos com ele e no final, quando ele está livre, celebramos com ele. Pense bem nisso e me responde aqui no campo dos comentários. É o mesmo ponto do filme da Barbie. Não precisa discursar, não precisa ficar falando sobre as dificuldades. Show! Don't tell. Narrativa básica. Mostre, não conte. Agora aproveita que você foi comentar aí embaixo e se inscreve também no canal. Deixa o seu like e compartilha para todo mundo que gosta de histórias. Todo mundo gosta de ver um filme, assistir uma série, ler um livro, então compartilha para todo mundo. E não esquece de clicar no sininho após se inscrever. É assim que o YouTube te avisa quando eu lanço um vídeo novo. Narrativas com sentimentos são eternizadas. Elas moldam valores, atravessam culturas, sobrevivem ao tempo. Quando tudo se torna um enlatado de franquias, a arte que tenta imitar sofre junto. Parte da produção contemporânea passou a escrever como se estivesse montando cenas para trailers, não para leitores.
ritmo acelerado, pouca profundidade, emoção diluída. Não é coincidência que muitos leitores estejam retornando aos clássicos. Um dos livros mais vendidos no ano passado foi Noites Brancas, de Dostoiévski. Porque as pessoas precisam disso. Histórias de 100, 200, 500 anos atrás continuam sendo lidas, adaptadas, reinterpretadas. Shakespeare, Machado de Assis, Tolstói, Alexandre Dumas, como o Conde de Monte Cristo que eu acabei de mostrar. Algo nelas resiste, e não é nostalgia, é estrutura, é densidade emocional, é humanidade. Estudar os clássicos da literatura e do cinema não é retrocesso, é formação, é entender por que certas histórias atravessaram o tempo enquanto outras desaparecem semanas após o lançamento. E se queremos avançar, precisamos olhar para trás. E eu sei que é estranho, mas é verdade. Sabe, quando uma obra permite pausar, silenciar, confiar no sentimento, algo diferente acontece. E não é o excesso que conecta o público, é a emoção. E talvez seja exatamente isso que tantas histórias de hoje não compreendem. Emoção não nasce do barulho, mas nasce do espaço que damos a elas para que existam. E esta, meus caros, é a quinta e última dica. Leia e assista aos clássicos. Eles vão te ensinar mais do que qualquer um. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.